Olá, sejam bem-vindos ao Deep Growth, podcast que aborda com profundidade o crescimento acelerado das empresas. Eu sou Gabriel Costa Mineiro e hoje eu tenho o prazer de receber aqui meu amigo de longa data, fundador da Vindi, Rodrigo Dantas. Dantas, super obrigado aí pela sua presença. Pô, tô muito feliz de estar aqui, cara, de verdade. Que bom, vamos bater o nosso papo. Antes só da gente começar, deixa eu agradecer aqui os nossos queridos patrocinadores que ajudam a gente a ter uma infra tão legal e trazer tanta gente boa. O nosso primeiro e desde sempre com a gente, o Super Coffee da Cafeinarme, que ajuda a gente a manter nosso ritmo e intensidade dia de semana, final de semana, para trabalho, para atividade física. Então, se você quiser conhecer o produto, ou se você já é cliente recorrente, vai lá no site, usa o nosso cupom DGPodcast, que vai ter um descontinho. E detalhe, eles lançaram a nova versão dos produtos, está maravilhoso, vale a pena vocês conhecerem. Segundo patrocinador, a Swile, que é o primeiro unicórnio de benefícios flexíveis. Então, se você quer levar benefícios super legais para os seus colaboradores, tem um cartão que aceita em milhares de estabelecimentos, conhece a Swile, o seu colaborador vai poder usar em muitas categorias diferentes, tá? Todos os links aqui na descrição. E a gente tem também o GLA, né? A nossa grande plataforma aqui de educação em growth. Lá você vai encontrar aulas, cursos, comunidade, os extras aqui desse podcast também. É super acessível, super baratinho. Então, para você que quer crescer na carreira em growth, ou quer desenvolver a sua empresa, crescer a sua empresa, o GLA é uma ótima solução. Vai lá conhecer, beleza? Jabazinho feito, vamos para o nosso que podcast profissa com patrocinador, hein, cara? Caramba! Desde a primeira temporada, a gente tá fraco não. Cara, vamos lá. Rodrigo, antes até da gente entrar, cara, fala um pouquinho da Vindi e um pouco da dimensão dela, alguns números que você pode abrir, tá só bom. Pra gente dar dimensão. Legal. A Vindi hoje tem 310 colaboradores, a gente vai completar aí 9 anos de empresa. Nós somos um SaaS, uma plataforma. A gente processou algo em torno de 8 bilhões no ano passado. Então a gente tem uma plataforma que atende negócios recorrentes, né, até 2020. A partir de 2020 a gente começa a atender todo o negócio digital e estamos entrando um pouco no varejo físico agora também, muito para suportar software, né? A gente tem uma história aí de ajudar os negócios recorrentes e ainda é o nosso grande foco e é o que a gente faz dentro de casa ainda. Vocês foram... É que assim, no Brasil a gente tem alguns players grandes ali, mas eu não sei se vocês foram o primeiro ou bem um dos primeiros, né, que começaram. Sim, a gente começou... O que aconteceu, na verdade, assim, é até legal essa pergunta, porque eu sempre faço uma reflexão disso, né, de timing, né? Acho que um dos grandes elementos que a gente conseguiu na Vindi foi acertar o timing, né? E startup tem muito isso, né, cara? Sim. Timing é muito importante, né? Aquela história do Palm Top lá, né? Era uma puta, né, ferramenta que chegou no momento errado, né? E a gente começou em 2013, só que quando você monta uma empresa, você não sabe que você tem concorrente. Você pode procurar e ele não aparece, ele não é evidente, né? E aí quando você começa a colocar um pouco mais as caras, começa a ter um pouco mais de visibilidade, você começa a achar uns monstrinhos do lado que fazem a mesma coisa ou parecido com o que você faz. Então a gente começou em 2013, mas o primeiro cara a tocar esse business do Brasil foi Smart Bill. A gente fundou a Vindi em maio de 2013 e o Smart Bill foi fundado em dezembro de 2012. Entendi. Foi uma coisa então, assim. Praticamente. O Maurício tinha fundado o site blindado, tinha saído do site blindado vendido para o grupo Arpex lá. E aí ele montou um negócio de billing enterprise, que era um negócio SaaS grande mesmo, né? E a gente começou a colocar, e aí é até legal que assim, não tinha material na época. Até eu tive dificuldade de entender o que era assinatura, né? Eu procurava nos sites gringos lá e você encontrava muita coisa sobre membership economy, subscription economy, e aí a gente começou a estudar esse negócio, falou, a gente precisa meio que dar uma traduzida para o nosso brasileiro aqui, né? Então a gente registrou tudo que é os domínios de economia da recorrência, e a gente achou a palavra recorrência, e aí isso é muito mérito da nossa equipe. Porque assim, não existia. A recorrência era um negócio que era quase que uma palavra do dicionário para falar que, putz, a melhor coisa da vida numa empresa é ter recorrência e tal, né? Então a gente meio que traduziu economia da recorrência, subscription economy, para economia da recorrência para ficar um negócio mais fácil, né? Que economia das assinaturas ficava meio feio, né? A assinatura
muitas outras coisas, na verdade. Então, naquela época, assim, não tinha material, a gente começou a consumir muito material gringo. O player lá de fora, a Zuora, ainda não era um grande produtor de conteúdo, mas eles já tinham uma plataforma, mas a gente não conhecia eles ainda. Então, o que você via era muito blog de cara falando sobre SaaS, os primórdios, assim, de SaaS, né? Mas eram detalhes, assim. Então, a gente sofreu um pouco, mas ganhamos um pouco de tempo aí. E bônus de pegar o mercado imaturo. Esse domínio até hoje ele funciona, enfim. Eu lembro que na época eu registrei uns 5, 6 domínios iguais, assim. Recorrência.com, economia da recorrência.com, cobrança recorrente. E o que a gente começou a fazer foi, para estudar o mercado, começar a produzir conteúdo desgovernado, cara. O que é cobrança recorrente, o que é uma assinatura, como cadastrar, como criar um plano mensal. Então foi esse início aí, né? É até legal você comentar isso por 2 motivos. A gente é bem contemporâneo ali, né? Falar de RD e Vind, né? Sim, As coisas estavam muito próximas. Inclusive, eu bebia muito dos da fonte da RD e da Rock, né? Exato. E um mercado, vamos botar assim, a maturidade do mercado também muito parecida, muito pouca, no fim das contas, né? Então, o playbook acabou sendo muito, muito parecido, né? De educar o mercado, gerar demanda e tal. E aí, dentro disso, eu acho que tem uma visão bem interessante que eu quero explorar bastante com você hoje aqui, que tem muito a ver exatamente com isso que a gente falou, que é que apesar de você ter sido fundador e o CEO, você também era o cara de growth, né? Sim. No fim do dia, né? Sim. E como que era isso na prática? Desde que fundou ali o início, você começou a dar uma pincelada, e até depois que a Vind ficou grande, você ainda bota a mão nas coisas, né? Isso é legal porque eu converso com outros fundadores também que estão um pouco no estágio da Vind, assim, de maturidade, enfim, de tempo de vida também. E eu sempre pergunto, assim, cara, você ainda mete a mão em algumas coisas, assim? Variavelmente, a maioria deles faz alguma coisa ainda pra não perder um pouco esse cacuete. Tipo, o cara que é técnico dá uma programada, mexe em alguma coisa e tal, né? Mas eu não sou um cara de... Eu fui formado, historicamente, eu fiquei 14 anos no Itaú, né? Então, eu não tinha uma bagagem de marketing. Minha escola foi... eu montei financeira mesmo. na verdade, era mais vendas, né? Era mais comercial, business mesmo, né? Só que aí, investi num e-commerce de perfume antes de montar a Vind, e ali eu entendi um pouco como é que funcionava. Ali que eu entendi SEO, que estava no começo no Brasil ainda, 2009, 2010, né? 2009, 2010 parecia, cara, o mato era muito alto na internet brasileira, né? Então, você fazia uma coisinha de SEO, cara, arrepiava. Então, eu comecei a estudar isso antes mesmo da Vind. Quando foi para colocar a Vind no ar, já tinha um pouco uma ideia do que a gente podia fazer, especialmente em conteúdo, né? Mas eu não tinha noção, não fiz nada sofisticado. Então, eu comecei essa estratégia de inbound e aí foi interessante porque a gente começou a empresa com um sonho de atender 3 setores específicos que eram marginalizados pela indústria financeira. Primeiro setor, games. Cara, o mercado financeiro não entendia game. Achava que ia clonar cartão e tal, né? Então a gente falou, puta, aqui tem um nicho legal. E tava crescendo pra caramba. Segundo, era streaming que tava vindo no Brasil. Então Netflix tava apertando o mundo inteiro pra essa inovação de fazer streaming. Então a gente falou, puta, isso vai chegar no Brasil. E o terceiro, que era o mais difícil de todos, e é o que dava mais resultado, é mercado adulto, porn, né? Que também é baseado em subscrição, em assinatura. Então a gente falou, puta, vamos atender isso aqui. Só que como a gente tinha já começado a escrever conteúdo, já tinha montado uma máquina inbound, desorganizada, sem ter nenhum site. Então a gente fundou em maio, começamos a escrever conteúdo em maio, né? Sozinho, sem nada. Começamos a escrever, lançamos o site em agosto, no final de agosto, né? Em setembro começou a entrar lead, né? E aí eu falei, putz, tem alguma coisa aqui, né? Tá funcionando. E assim, eu errei e acertei ao mesmo tempo. Onde eu acertei? Entrou lead. O que eu errei é que quem precisava daquele tipo de conteúdo era uma indústria mais tradicional. Que os caras de tecnologia, internet, cara, os caras já estavam muito além. Já se viraram. Já tinha billing próprio e tal. Então quem procurou a gente? Academia, escola, imobiliária, funerária... cara, assim, a gente falou, putz, e agora? Nosso produto não tá pronto para eles. Abre um pouco mais o produto, né? E aí, cara, a gente percebeu que existia uma máquina realmente forte inbound, né? E aí também é importante o timing. Só um parênteses aí antes do timing.
Porque é interessante perceber que, assim, quando vocês escolhem botar as personas e as dores ali, né, no início, que você falou, game, porn e streaming. E um pouco do cara digital também, o cara, sabe, app e tal, né? Uhum. Por mais que, de fato, eles eram mais maduros, mas eles já tinham aquela dor e provavelmente então já estava resolvendo, né? E aí, quando você cria conteúdo, na prática, o que você faz é... Você vai para um mercado que às vezes nem sabia que tinha aquela dor, ou sabe, mas não faz ideia que tinha como resolver, e você escancara o negócio. Então, por isso que deu esse efeito, né? Por um lado, tem uma competição, o cara tá mais maduro, mas tem competição, e por outro, talvez ele não esteja tão maduro assim, mas também ele não resolve de jeito nenhum. Exato. Foi isso, né? Isso. E aí, é engraçado que você conversava com alguns players. Eu fui, antes de lançar o produto, né? A primeira versão da Vind era envia um boleto, 12 meses seguidos, nessa mesma data. Era esse, o MVP era esse, né? Ou um boleto ou uma cobrança de cartão, mas a gente começou assim, né? E a gente começava a conversar com os caras mais sofisticados, que tinham assinatura, mais de milhares de assinatura. Os caras olhavam e falavam, putz, cara, eu tenho uma coisa aqui muito mais sofisticada do que você está aprendendo a fazer. Já faço da assinatura há 10 anos. Eu tô falando de Sem Parar, Editora Abril, Smart Fit. Eram caras que tinham milhões de clientes, né? Milhões de recorrências por mês. Sim. Cara, para chegar naquele nível ia demorar um tempo, né? Só que ao mesmo tempo, eu sentia na fala dos caras de produto e nos fundadores lá que eles falam, pô, mas eu toparia delegar o billing para uma empresa especializada. Né? Então, porque é um saco. Porque e custa, né, cara? Porque tinha por exemplo, algumas empresas que a gente visitava, tinha 20 pessoas só para cuidar do billing. E era assim, até fazendo um parênteses menor ainda, imobiliária. O cara tinha uma contabilidade, desculpa, uma contabilidade, esse foi emblemático. Contabilidade aqui na região Zona Sul de São Paulo, o cara tinha que enviar 300 cobranças por mês. Eu fui lá, eu ia lá, eu sempre fui, acho que os 100 primeiros clientes, cara, eu fui lá, né, e entendi um pouco a dor, trazia insumo para produto. O cara enviava 300 cobranças por mês. Aí depois as cobranças eram enviadas. Sucesso. No dia do recebimento, no dia do vencimento da fatura, do boleto, 60% não pagavam. Ou seja, ele tinha ali... Fazer tudo de novo. Ele tinha que fazer a cobrança agora. Sim. Então ele tinha que... Uma menina ia lá e mandava e-mail. Na época não tinha WhatsApp ainda, não tinha nada automatizado ainda. Então ela mandava e-mail cobrando. Aí depois tinha mais uma cascata que vinha. Então, aquele processo como um todo, até cobrar ao final, ele demorava mais ou menos de 40 a 50 dias para você encarteirar tudo que venceu naquele dia. É doloroso pra caramba. Então tinha 3 pessoas. E aí, muito dinheiro na mesa, né? Então, aí quando a gente fazia uma análise simples, tinha contratos que eram pagos só 8 parcelas em 12 meses. Porque o cara postergava tanto o atraso que no final, num ano de 12 meses, ele só pagava 8 parcelas naquele período. Então aí o discurso é muito simples, né? Putz, integra isso aqui que a gente vai automatizar, fazer cobrança e tal. Então, para esse cara era muito simples vender. Só que como é que esse cara chega no Google? O que ele tá procurando? Ele não tá procurando. O cara de billing, o cara que já tem assinatura, o cara tava procurando. Né? Ele tava olhando material gringo e tal. Mas esse cara tradicional, como é que ele chega na gente? Aí, sim, eu usei um pouco da minha experiência que eu tinha no banco, né? Eu cheguei a visitar mais de 1000 empresas, pessoalmente, porque era parte do meu escopo de trabalho lá, fazer negócio com empresas também. E eu falei, cara, eu preciso pegar um formador de opinião em cada setor. Porque aí depois de uma feira, o cara vai falar, pô, tô usando a Vind e tal, né? Então, a nossa estratégia para pegar esses caras que não iam no Google procurar economia da recorrência, cobrança recorrente, foi isso. Então, a gente pegou o líder de um setor de cada vertical que a gente queria atender. Vamos fechar com a Smart Fit. Vamos fechar com a Thomson Reuters. Vamos fechar com a TOTUS. Vamos fechar com a Editora Abril. Vamos fechar com a Empíricos. Isso sempre foi um conceito que a gente teve, porque o resto era empurrado para procurar a gente, né? E muitas vezes a gente fazia... Eu fiz muito isso, cara. Muito. Colocar no site... um site randômico para mostrar para uma empresa que eu tinha os principais concorrentes dele. Cara, a gente fazia muito isso no início. Agora não funciona tanto. Como assim? Então, por exemplo, eu peguei os caras do setor financeiro. Né? Eu tenho lá os 3 principais players. Né? O que eu vou fazer? Eu vou taguear o meu potencial cliente. Na hora que ele entrar no site da Vind, ele vai ver os 3 principais, mais um cara de assinatura, mais uma escola. Só que quando ele bate o olho no site, ele fala, puta, caramba, meus 3 concorrentes estão com esse cara, o que ele tem de mais, né?
Aí, normalmente, ele vinha procurar, entender, putz, o que vocês fazem, né? E a gente conseguiu bastante. No início, isso foi uma estratégia muito matadora, muito vencedora mesmo, sabe? A gente pegava o primeiro, o cara que era líder, pegava o segundo, pegava o terceiro, e aí a cadeia vinha inteira, né? Mas como você chegava nesses primeiros, no fim das Aí era outbound. Aí, cara, eu bati porta mesmo. Eu fui em todos esses caras grandes, né, pessoalmente. Quando a gente começou a montar um time de vendas também, as pessoas me acompanhavam. Mas eu ia lá e falava, olha, a gente tem uma plataforma que vai automatizar. E aí, o grande desafio para esses players maiores, né, que tinham, obviamente, a evolução do produto tinha que ser rápida, né? Os caras precisavam de sofisticação. Tinha uma questão também do time que cuidava de billing se sentir ameaçado, então a gente tratou muito bem isso, né? De tipo, cara, vocês vão tocar o billing, vocês vão continuar aí. A diferença é diferente. Ferramenta. Isso, exatamente, né? E a gente foi conseguindo. E aí, cara, conseguimos um, conseguimos outro. E aí, também uma coisa que a gente acertou muito nisso também foi colocar eventos fechados, né? A gente fez muito evento fechado pequenos, né, no começo. Então, putz, eu senti que negócio de assinatura ia ser um negócio grande pra gente, né? Especialmente, na época tinha muito e-commerce de assinatura, né? Sim. Então a gente fazia umas listas, cara, LinkedIn mesmo, fulano, puta, eu vou fazer um evento só pra fundadores de negócio de assinatura. Tá a fim de ir? Puta, não tinha isso na época, 2014 não existia isso, né? E aí eu montava uma mesa, cara, com 20 pessoas, um clube de cerveja, um snack por assinatura, flor por assinatura, e aí eu montava essa mesa, ninguém era cliente da Vindi, colocava um único cliente lá. Uhum. E aí esse cliente era um promotor, né? E aí a gente fazia discussões, cara, abertas mesmo, tipo um round table. Uhum. A gente falava um pouco sobre o mercado de assinatura, então a gente fez num dia, né? Esse foi o MVP que a gente fez de manhã com SaaS, então só com fundadores de SaaS. Aí trocamos as mesas, limpamos tudo de tarde com os clubes de assinatura. Foi bem legal, cara, porque eu tenho muitos amigos desse momento inicial. Eu lembro, a Juliana Flores era ou é cliente? Sim, chegou a ser cliente também. Foi. Porque eu lembro exatamente, aí eu não lembro se teve um case deles ou alguma coisa assim, mas exatamente por isso me chamou muita atenção, que era um business bem diferente do que eu estava acostumado, né, de software, aquela coisa toda. Então isso já me chamou a atenção. E é interessante essa ótica, porque a essência do growth para mim, acho que acabou se consolidando muito como performance, mas nossa, tem tanta coisa além disso. E uma delas é essa, eu preciso impressionar o cara aqui, eu preciso chegar no cara certo. Então eu vou usar um princípio de exclusividade, de escassez, e não sei o que, e aí eu vou juntar os caras, e eu vou entregar conteúdo antes, né? Então tem toda uma narrativa por trás que é totalmente de crescimento. Talvez não é o que dá para fazer hoje numa escala, mas no início... E escassez, você tocou num ponto de escassez. A gente fazia muito, assim, porque a gente fazia o evento, tirava foto e montava um post, montava um news depois e mandava para todo mundo da base. E aí a gente recebia mensagens, quero ir no próximo. Então, você tá na lista de espera no próximo. Aí o segundo que a gente fez já foi com mais pessoas, então foi um evento de 40 pessoas. O terceiro foi um evento de 190. E hoje... E aí foi crescendo. Então, assim, é óbvio que perdeu a pessoalidade do evento, né? De tipo, na mesa, não dá mais. Mas, assim, começou assim, né? E aí acho que esse foi um dos grandes segredos da gente, assim, se posicionar muito bem num evento. Seja um evento terceiro ou seja num próprio evento, né? Então... Acho que tem até um caso da RD. Eu ia falar, seja no evento dos outros. Mas eu acho que essa acho que é uma dica para empreendedor, assim, né? Qualquer cara de tecnologia hoje que vai montar um negócio, eu sempre pergunto assim, cara, você já tem uma comunidade em volta pronta? Porque comunidade é o que alavanca uma grande empresa, de tecnologia especialmente, né? E às vezes a gente se preocupa com coisas... acho que o produto vem depois da comunidade. Vem. Né? Então, eu errei muito nisso. Porque se eu tivesse construído uma comunidade primeiro, tivesse uma autoridade em recorrência antes, tivesse construído esse grupo primeiro, putz, cara, seria muito mais simples a fase inicial da Vindi, sabe? Sabe que, inclusive, a gente teve um call, sei lá, quanto tempo atrás a gente conversou? 9 meses, 10 meses. Acho que não tem um ano, não. Não tem, porque eu já estava fazendo... Eu já estava com o Merlin construindo ele. E uma das coisas que eu te perguntei foi exatamente, assim... Enfim, né, sem muitos detalhes da pergunta, mas... eu te perguntei muito sobre essa história, alguns detalhes do Merlin ali. E aí a resposta que você me deu foi exatamente assim, cara...
comunidade é um negócio super intangível, uma mega barreira de entrada. Tem muito valor ali e de fato ajuda, cara, a melhorar o produto, defender o produto. E a gente tem gastado muita energia no GLA e no Merlin como um todo fazendo isso. E, de fato, assim, a gente vê claramente, porque essas pessoas, se elas estão compradas, né, com um pouco da missão, se elas estão compradas com o papel delas e você valoriza essas pessoas e tudo mais, nossa, elas meio que abrem mão de um tanto de coisa, de detalhe do produto, porque elas falam assim, cara, beleza, os caras estão arrumando. E aí, de fato, se você arruma, opa, foi um reforço positivo. Então, hoje o produto, ele ainda tem, nossa, muita coisa para evoluir, mas a galera meio que, você, cara, assim, eu entendo e eu, inclusive... Eu faço parte. Eu sou ouvido, né, e é óbvio que é difícil fazer isso, e tem que estar presente, e tem que, tipo, a gente mesmo aqui... Tem que responder, né, se posicionar, né? E um dos motivos aqui, né, que a gente montou esse estúdio nesse escritório é exatamente da gente começar a receber as pessoas aqui. É tudo intencionado mesmo para a história da comunidade. Sim. Bom, para quem não sabe o que a gente está falando, o nosso estúdio ele fica dentro de um escritório, né, que a gente montou, que praticamente não tem baia, né, não tem mesa de trabalho. Tem umas mesinhas assim, mas é muito sobre, cara, ser social e receber a galera. Então a gente vai começar... em breve até ter cadência mesmo desses encontros. Então, muito em cima dessa história de comunidade, né? Mesmo. Você pegar os cases do Brasil que escalaram agressivamente e ficaram grandes mesmo, todos eles começaram pela comunidade. Começaram ou encontraram a comunidade no meio. No meio também. Hotmart, a Alura, XP, Nubank... cara, todos esses caras, a comunidade em volta ajudou muito eles, assim. A própria RD também. A RD. E o Summit como aquela festa cara, da aquilo comunidade. É uma comunidade. Aquilo é uma comunidade, né? Dos gestores de marketing. Cara, é animal. Acho que é um dos maiores cases, assim, de comunidade, de fato. Aí você falou um pouco sobre a história dos eventos. Vamos voltar aqui, a gente riu. E para quem não entendeu, vamos explicar essa história. A essência do Growth, ela tem uma ótica não necessariamente de você caçar fazer a coisa errada, mas sim de caçar ângulos que são pouco usuais pra gente... Muita gente não fala o que faz, né? Eu não posso... algumas coisas são impublicáveis, o que a gente faz em Growth, né? Então, exato. E aí, uma das coisas que eu mais defendo, cara, você pode fazer o que você quiser desde que você esteja consciente dos riscos daquele negócio também. E vocês têm um caso bem emblemático do evento, né? Conta aí, que vale a pena. Tem dois, na verdade. Tem dois, acho que assim, a gente nem considera isso como um growth mais guerrilha mesmo, né? Mas tá dentro da disciplina, mas... Não sei se você lembra, no Summit, no RD Summit de 2017... A gente foi com o Jack Sparrow lá. Eu lembro do Sparrow. E assim, foi uma coisa assim, sem pensar, não foi planejado. Só que o que aconteceu depois foi que assim, que a gente... Vou contar a história na prática. A gente foi num evento e tinha o Jack Sparrow oficial do Brasil. E era muito bom. Não, ele é igual ao Johnny Depp. Ele é igual ao Johnny Depp na vida real, de verdade, né? Aí um vendedor foi num evento e falou, cara... vamos levar esse cara pra RD, cara. Ele tá aqui em Floripa mesmo. Foi no Costão do Santinho. Né? Tá. Ele viu lá no evento e conversou com o cara cobrou R$1.000. O cara falou, não, eu vou, R$1.000. Só que assim, cara, o meu sócio falou, cara, ele é muito parecido com o Jack Sparrow. É impressionante. É impressionante. Eu falei, sério mesmo? Aí mandou as fotos, falei, puta, contrata. Só que assim, cara, eu não conheci o cara. Eu conheci ele meia hora antes de abrir e ele tava com uma perua lá no estacionamento, ele se trocou na minha frente, na negócio. Cara, quando ele colocou, eu falei, cara, é o Johnny Depp. E a gente fez uma bandana da Vind e tal. E tinha também o Chuck Norris, que o sósia oficial do Chuck Norris, né? E a gente falou, pô, pelo menos alguma coisa a gente vai chamar a atenção, né? Só que o que aconteceu nesse evento, cara, não sei se você lembra disso, é que a gente não brifou a RD. A gente não falou assim, nós vamos levar. O que aconteceu é que os fotógrafos do evento inteiro acharam que era uma atração da RD. Entendi. Então saiu foto para um cacete no evento. Só com a bandaninha. Com a bandana da Vind. Então a Vind saiu em tudo que é lugar. Então onde você via, o pessoal queria tirar foto com o Jack Sparrow, com o Chuck Norris e tal, né? Cara, eu lembro assim que... Eu não sei quem que foi, daí eu tô tentando lembrar quem falou... Alguém daí falou assim, porra, cara...
caramba, vocês estão aparecendo em tudo. Então, assim, foi muito legal porque foi uma ideia simples e executou muito bem, né? Até hoje a gente vai nos eventos, algumas pessoas perguntam, cadê o Jack Sparrow? Tal, é bizarro isso aí, né? Aí teve outro caso também que aí eu tenho uma meia culpa nisso aí, né? A gente tava fazendo um brainstorming para fazer um evento e tal. Pum! Sobe o evento do concorrente. A gente tinha um evento chamado Assinaturas Day, que é aquele que começou na mesa, que foi crescendo, né? E a gente consolidou ele em 2017, a gente fez a aquisição do Smart Bill nesse evento. Então a gente deu uma mensagem muito boa pro mercado que o evento ia ficar grande mesmo, né? Nosso concorrente decidiu fazer um evento em 2018. A gente falou, putz, os caras de marketing, né? Pô, os caras estão querendo copiar a gente. Tá falando, gente, deixa, é assim mesmo, o mercado vai andando, cara, é assim mesmo, né? Só que aí tiveram uma ideia de fazer no dia do evento da Superlógica, colocar um outdoor na frente. Aí eu falei, velho, isso vai dar ruim, cara. Eu tenho uma ótima relação com os caras lá e nós vamos, né, desconstruir tudo isso. Não, vamos colocar, eles estão... Aí, cara, assim, né, fui vencido e topei, né? Então a gente comprou um outdoor 3 dias antes, colocamos... o evento ia ser no pavilhão, a gente colocou o outdoor na frente do evento deles. Sem avisar, obviamente. Ficou um pano em cima do outdoor. No dia do evento, tira. E tava lá, super obrigado por promover o mercado de assinaturas com a gente. Vinde, né? Então foi isso. Só que, qual que foi o meu erro aí, cara? E eu acho que eu errei nesse ponto também. Eu tinha sido convidado para ir pro Superlógica, o Experience, e ir no palco, às 9h30 da manhã. Então eu passei, vi o outdoor, vi todo mundo da empresa do concorrente puto. Eu passei num corredor, todo mundo me olhando feio, então descasou só a ação, né? Entendi. No fim da história, né? O fim dessa história, assim, foi uma tática arriscada, porque todo mundo que parava no trânsito ficava olhando aqui e falou, caramba, esse evento é do concorrente ou da Vindi? Como assim? Não tô entendendo, né? E muita gente mandou foto na época e tal. E aí depois, obviamente, né? Eu chamei os caras pra conversar e falei, ó, cara... Foi uma brincadeira e tal, né? Mas assim, foi legal essa gênese da Superlógica com a Vindi, porque, cara, a gente sempre sentou numa mesa e sempre conseguiu tomar um vinho e sempre se admirar, né? Vocês gravaram? Gravamos, Putz, eu admiro demais eles, cara, demais. Assim, a gente sempre teve uma relação via Endeavor também. E aí, o que aconteceu é que a gente sempre se alfinetava um pouco. A gente sempre ficava esperando, e agora? O que vai ser? Então, assim... Demos uma porrada do outdoor, tomamos uma porrada no aeroporto. Então a gente sempre ficava brincando um pouco com isso, obviamente sem passar do limite. E eu atribuo isso muito à relação que a gente tinha, boa, assim, né? Tanto com o Moura, com o Cera, enfim. Obviamente tem os riscos, né? Os caras podiam ter me tesourado em tudo, ter ido de uma forma mais agressiva. Mas eu acho que no Brasil ainda tem poucas histórias, cara, de concorrentes que conseguem fazer isso, né? Coca-Cola, Pepsi, né? Isso. Né? E, cara, eles me ajudaram tanto, assim, porque eu acho que aí o que forma um bom empreendedor e uma boa empresa, né? Num setor, são bons concorrentes. Bons concorrentes não te deixam dormir, cara. E, assim, eles faziam uma coisa, eu falava, puta, eu vou fazer 3. Eles lançavam um negócio, putz, eu vou fazer 4, né? Eu não gosto muito de ficar olhando muito concorrente, viciado em concorrente, né? Mas a Superlógica, o próprio Smart Bill que a gente fez a aquisição também, cara, eles me ajudaram muito a eu evoluir a plataforma, evoluir como empreendedor e não dormir no ponto, né? Porque, cara, eles eram muito bons também, né? Então a gente começou a se alfinetar de uma forma educada, mas isso foi ótimo porque os próprios clientes gostavam disso. Falou, caramba, cara, que da hora que vocês conseguem manter isso, né, cara? E até mais audacioso, assim, né? Uma empresa corajosa. Eles foram no meu evento, eles foram no nosso evento, eu fui no evento deles. Então, assim, as pessoas não conseguiam entender muito isso, cara. É engraçado isso, né? Quem tava na plateia não conseguia entender. Por que os caras da Superlógica estão no palco? Não tô entendendo. O que os caras da Vindi? Então, a gente conseguiu construir uma boa relação. E agora, assim, passando 7 anos depois, né, desse episódio, cara, a Superlógica encontrou... 7 anos essa história do outdoor? Tinha uns 6 anos, né? Talvez, né? Tá. Passando esse episódio aí, nós estamos indo para lugares muito diferentes, sabe? A Superlógica dando um all-in no mercado imobiliário, a Vindi indo muito... E a gente se encontrou recentemente, puta, a gente dá risada porque é assim que se constrói um mercado, cara. Conseguindo sentar numa mesa, sabe? E quando dá problema, cara, pô, me liga, e a gente sempre teve essa relação, assim. Eu sempre tive uma boa relação com todos os meus concorrentes. Agora, o cara que vai dar uma navalha pelas costas, aí eu também tenho que me portar como, assim, né? Mas... tem uma diferença muito clara entre
talvez assim, um pouco da regra do jogo e um pouco o que é... Isso. O que já Fora da linha e dentro da linha. Exato. E eventualmente, se ainda você cruza a linha de leve, mas você consegue ainda ter uma conversa, beleza, fica saudável. Sim. Isso eu acho bem impressionante mesmo. E a grande coisa no fim do dia é que eu acho que a gente... E aqui no GLA a gente tem uma filosofia muito parecida, assim, que é tão grande o nível das oportunidades que não faz muito sentido gastar energia na treta. Não. Se os dois podem ir para frente, né? E assim, e aí vou falar que você também gosta e está dentro do mercado de growth, cara, é uma panela desse tamanho, tem pouquíssima gente e todos são meus amigos no fim do dia. Então, pra que eu vou prejudicar... Detalhe, a gente virou amigo antes de ter soluções de educação, sei lá. Então, pra que eu vou prejudicar alguém? E aí, até eu e o Laçance, a gente fala aí direto, que é assim, cara, o Laçance tem o curso dele, eu tenho um negócio aqui. No fim do dia, a gente falou, vamos fazer coisa juntos, os dois vendem e show de bola, assim. Então, pra gente é bem tranquilo, na verdade, essa ótica. E mesmo assim, por exemplo, eu vi umas coisas recentes, né? O pessoal lá do Grupo Primo lançou uma formação em Growth e tal, tava vendo esses dias. Cara, nem me... Assim, eu gosto, tô vendo detalhe, tô vendo o que eles fizeram e tal, mas no fim do dia, velho, eu acho que é isso. São pessoas diferentes, ele tá vindo com uma parada, com uma pegada um pouco diferente daquela que eu venho, então ele vai chegar em algumas pessoas. O preço também é muito diferente. Falei, cara, então eu tô mais, assim, puxando a régua pra cima, a maré sobe... E é boa pra todo mundo. Eu acho que vocês acabaram aproveitando um pouco dessa filosofia também, mas tem uma mentalidade aí que é importante, assim. Eu vi muito concorrente meu nascer e morrer. E nascer com capital. Cara, o próprio Smart Bill. O Smart Bill, quando ele nasceu, ele tinha capital, eu não tinha. Né? Ele tinha 2 fundos, eu não tinha. Né? Então, essa é uma mentalidade que talvez as pessoas perdem um pouco esse espírito de como que é empreender. Empreender é um negócio de 10 anos no mínimo. Pode acontecer de você ter que fechar antes, acontece, o normal é esse, né? Mas eu sempre pensei assim, putz, é um negócio de longo prazo mesmo, é uma maratona mesmo. Então, cara, se eu tiver aqui durante esses 10 anos, eu tenho certeza que eu aguento chegar no final, né? E muitas vezes você via assim, não, aquelas mini ameaças, não, que seu produto é pior, vocês vão ver, né? Então, assim, eu sempre tive a mentalidade assim, cara, eu vou ficar até o final. E assim, se o meu concorrente aguentar comigo até o final, puta, ótimo, né? Mas o que eu mais vi, cara, foi concorrente nascendo e morrer. Porque tem essa questão de, putz, eu vou tentar, vou conseguir. O timing não era o mesmo que o da Vindi, então comunidade ele não tinha, o timing ele também não tinha, então ele tinha que correr muito mais. E aí os fundos acabaram direcionando o capital para quem eles achavam que tinha uma melhor posição, né? Então, eu tenho o livro, aquele livro Rework lá dos caras da Basecamp. Tem uma página deles que fala assim, não olhe o seu concorrente. Foca no produto, na experiência do cliente. Não olhe o concorrente. Eu sei que é muito radical, mas é muito... Tudo deles é radical. Mas essa mentalidade é boa. Assim, né, cara? Ouve o cliente. Esteja perto do cliente. Porque concorrente, cara, vai nascer. Tem concorrente que você nem sabe que né? Não sei se... Tem concorrente que você nem sabe que existe, né? E pior, eu tenho visto agora, né? Assim, investindo em empresas, em startups também, tem caras grandes que estão mudando o modelo estão pivotando para o modelo de uma startup. Então, o cara tá 15 anos no mercado, é uma big corp, nasce uma startup que cresce pra caramba, tem um produto fera, a big corp fala assim, não, cara, peraí, vamos mudar e vamos pivotar para esse produto aqui. Então, assim, vai vir porrada de tudo que é lá, do pequeno, do grande, do gringo, né? Então, acho que foca no cliente, na experiência que vai dar certo. E também tem essa mentalidade de longo prazo, né? Longo prazo. Legal. O que falando um pouco daquela mentalidade, até do skill set mesmo de growth ali, o que você acha que até o segundo bloco nós vamos falar de investimento anjo aqui, que é um negócio que você gosta, né? Mas o que você vê no mercado assim? O que você acha que é uma habilidade que todo fundador deveria ter de growth para poder, especialmente no início da empresa, assim?
Assim, isso é engraçado, né? Que você e o Thiago Barra participaram de um podcast lá dentro do Ringue da Vindy, que a gente nomeou assim, você não precisa de um growth hacker, né? E é engraçado que eu vejo muita gente procurando isso dentro das empresas, assim. Essa mentalidade, né? Essa mentalidade que você tem muito, né? Eu também tenho um pouco, mas acho que do ponto de vista de início de empresa, o cara fundador acaba fazendo muita coisa, né? Ele é vendedor, o cara dá pitaco em produto, quando não é ele que está programando, o cara cuida da finança, cuida de vendas e tal, né? Mas tem uma coisa que, cara, assim, tem que tirar o sono de qualquer fundador, o cliente tem que continuar entrando, né? Cara, se tem cliente entrando, o NPS tá baixo, tá médio, mas o cliente tá entrando, cara, essa mentalidade eu acho que é uma mentalidade difícil de ver, porque muitas vezes a gente resolve isso com capital, putz, eu vou pegar um investidor, vou colocar dinheiro na empresa e depois eu resolvo isso. Mas eu sempre tive essa mentalidade assim, eu preciso ver pelo menos a base de cliente crescer. Óbvio que o modelo nosso, ele privilegia isso, porque nosso modelo é recorrente também, né? Mas eu vejo muitas vezes fundadores técnicos se preocupando muito com o produto, se preocupando muito com tecnologia, com arquitetura. Mas o cliente está entrando? Puta, ainda não. Mas aí é um problema, cara. Acho que a métrica maior é o cliente está entrando. Acho que essa mentalidade de growth, isso está desde de 2013, lá, quando a gente colocou o produto no ar, até hoje com a gente lá. E assim, é uma visão de todos os nossos sócios lá. O cliente está entrando, continua entrando. Puta, nesse produto aqui ele está entrando meio torto. Cara, mas tudo bem, está entrando. Né? Na dúvida você tem que crescer. Né? No fim do dia, não sei quantas pessoas acreditam nisso ou não, mas eu acho que é o fato assim, ganha o jogo quem sabe vender. Isso. Ponto. E aí, no meio do caminho, você vai... Agora, se você sabe vender e tem um produto bom, pô, maravilhoso. Aí aí que você voa, mas... eu acho que as pessoas ficam também nessa dinâmica e aí cometem, pra mim, um dos maiores erros, e aí todo dia alguém comenta disso comigo, é que assim... O cara começou a empresa, começou a dar uma tracionadinha e levantou o capital. Aí a primeira coisa ele falou assim, cara, preciso trazer um cara de growth aqui dentro. Por quê? O que ele quer fazer quando ele fala isso? Ele quer tirar a cabeça desse problema de crescer para poder focar em aspectos burocráticos, de grana, people, isso aqui que são muito importantes também, né? Não tem como discutir. Mas não adianta, cara. Não adianta. Se você quer terceirizar a parada mais importante no fim do dia da sua empresa, não adianta. Você tem que ter alguém para cuidar do financeiro, ter alguém para cuidar disso aqui, mas assim, na minha cabeça ainda, você realmente tem que ter quase que uma obsessão assim pelo negócio do crescimento. E naturalmente, você não vai necessariamente saber todas as técnicas, mas foi o que você fez. Você foi testando algumas coisas, achou um negócio que funcionava, e aí muito aqui eu acho que conteúdo que a gente já falou e evento ali, e falou, beleza, double down nesse negócio até isso não funcionar. Isso, até esgotar, né? E esgotou, né? Acho que 4, 5 anos depois esgotou um pouco, e aí a gente percebeu que a gente tinha que fazer presença nos eventos dos outros. Então, assim, não era só... Então a gente, o evento... Isso é uma coisa que a gente acabou não publicando muito na história da Vindy para controlar um pouco a concorrência, né? Hoje a gente fala abertamente, a gente participou de muitos eventos nichados por vertical. Pô, evento de academias. Cara, eu ia lá e eu estava lá. Eventos de funerárias, eu estava lá. Eventos de educação. Então, assim, era... Como que é um evento funerário? É um evento de software e solução para funerária. Não, e engraçado que funerária é um business bilionário, né? Muito grande, né? E a gente falou, pô, e assusta às vezes, você vai... Um evento tem um monte de solução, software, sistema de cobrança, solução física também para isso e tal. E de repente tem um software de cobrança, né, no meio lá do mas o que esses caras estão fazendo aqui? Então a gente se aproveitou muito dessa... Já que esgotou isso aqui, agora a gente tem que estar lá no campo dos caras, né? Dos RPs, enfim, né? Então a gente usou um pouco uma estratégia que a gente chama de... comensalismo mesmo. Lembra que a gente estudava comensalismo? Tem um tubarão, cara, e grudava um peixe do lado e você ia direto atrás dele. Às vezes a gente ficava mais gordo do que o próprio tubarão, porque a gente embarcava numa estratégia de um software, né? Porque a gente sempre foi white label nessa estratégia. Mas deu muito certo e é uma estratégia que é muito vencedora até hoje. Eu nem sabia disso, na verdade. Assim, várias das coisas que
ou são bem públicas, ou a gente já conversou e tal, mas essa eu não sabia mesmo. É porque assim, o grande motor de crescimento da Vindi foi integração com as plataformas, com os RPs, né? A gente ainda faz uma venda direta forte, mas o que sustentou muito o nosso crescimento nesses 9 anos foi entrar no setor fitness, entrar no setor de educação, entrar no setor de funerária, entrar no setor imobiliário, às vezes, porque a Superlógica deu muita porrada na gente lá, entrar em SaaS muito bem, sabe? Isso é uma coisa que a gente fez muito bem. Então, para eu estar lá, eu tinha que entender do ambiente e eu tinha que pegar os players que dominavam a gestão, que eram os RPs, né? Então, você vai lá, vou dar um exemplo prático para o pessoal entender, você vai na academia, você faz uma matrícula, na hora que você passa na catraca, cara, ali tem Vindi, ali a Vindi está presente na catraca. Sim. Porque se não cobrar a mensalidade, você vai bater a barriga na catraca. Sim, bloqueia lá. Então, a gente também entende de catraca. Então, assim, na escola, quando você não paga a mensalidade do seu filho, ou quando, esqueceu tal, você recebe um e-mail lá que vem no nome da escola, você não sabe, mas a Vindi também está ali, né? Sim. Então a gente teve que entender um pouco do ambiente dessas estruturas, né? Mesmo, né? Eu fiquei no balcão, cara. Fiz matrícula de academia, matrícula de escola no começo da Vindi. Eu literalmente atendia cliente para entender a dinâmica de como que era uma mensalidade sendo cobrada, né? Eu não conhecia isso, né? Eu não conheço ainda, sendo bem sincero. Cara, e assim, vocês venderam a Vindi para local web, né? Quando que foi? 20? Foi 2021. 2021, ano passado, então. Cara, o que foi assim o processo? O que foi de legal? Então, assim, não sei o quanto que você pode abrir disso, mas até das motivações. Sim. Não, foi legal. Essa é uma pergunta que eu recebo recorrentemente, né? Sem o trocadilho, mas eu recebo muito essa pergunta, assim, porque o ano passado foi bem quente de M&A no Brasil, né? E os empreendedores todos, quando a gente fez o acordo, eles acabei virando meio um psicólogo deles, né? Na verdade, a gente tinha uma trajetória que se confundia muito com o mercado de pagamentos. Então, os caras confundiam a Vindi com a Cielo, confundiam a Vindi com a GetNet, né? A gente era muito diferente deles, mas a gente estava no ambiente de pagamentos também, né? Esses players, eles sempre se aproximaram da gente com uma vontade de fazer algo mais estratégico, estruturado. E a gente sempre, né? Uma vez, em 2017, a gente teve uma proposta que balançou um pouco a nossa cabeça como empreendedor, né? Eu lembro, eu estava na praia, estava no aniversário da minha esposa em Ribeira de São Lourenço, e veio uma proposta, assim, tipo, por WhatsApp, eu falei, e agora o que eu faço? Fiquei o final de semana inteiro pensando, e aí, esse é o lado bom de você ter bons investidores, né? O Fernando e o Rodrigo da Crescera, que eu ainda estou com eles hoje, eu virei advisor da Crescera lá, eles foram muito legais comigo e com os empreendedores, falaram assim, cara, eu sei que é uma boa proposta, mas olha o que está acontecendo com vocês. Essa proposta vai voltar daqui 1 ano, 2 anos, porque vocês estão crescendo, cara. Tá com tudo em linha, né? Então a gente foi tentado a vender e não vendemos. Depois disso, a gente teve outras propostas também. Só que a gente tinha uma relação com a Local Web de longa data. Por um motivo específico. Eu queria ter a Local Web como cliente. A Local Web era o maior hosting do Brasil, da América Latina. Eu falei, cara, esse cara precisa ser esse. Então, em 2015, a gente teve uma primeira interação. Em 2017, uma outra interação. Em 2019, antes do IPO, eles procuraram a gente e citaram que eles iam fazer o IPO. Foi uma conversa bem rápida, assim. Eu confesso que eu até errei um pouco nessa conversa eu estava num momento bem difícil da empresa também e tal. E eles falaram, nós vamos fazer o IPO e a gente gostaria de fazer com vocês também, né? E aí fizeram o IPO e voltaram. Fiz o IPO. Aquilo que eu prometi para vocês, eu cumpri. Só que aí veio, cara, assim, a gente fez uma rodada, uma série B em 2019 para fazer um produto novo, fintech, dentro da Vindi, que a gente tinha muita convicção que ia dar certo. E deu. Viramos 2019, pandemia, a gente falou, o que vai acontecer no mercado, né? Segura o caixa, né? A ordem dos fundos de investimento no Brasil, dos VCs, era segura o caixa, que vai balançar, né? Seguramos o caixa, só que ao mesmo tempo a digitalização foi agressiva para o nosso lado e a gente cresceu demais. E aí, cara, crescemos demais, os players voltaram, todo mundo líquido, todo mundo tinha feito IPO, todos os caras de payments estavam muito líquidos, todos os softwares muito líquidos, e aí eles foram para o mercado. Eles conversaram com todo mundo, com RP, com pagamento, com sistema de gestão, né? E aí pegaram a gente num bom momento também, e a gente gostava muito da Local Web, né? Especialmente dos fundadores e dos executivos que estavam tocando o business, né? A gente já tinha uma relação com a Local Web, né? E aí a gente
sentou e falou, vamos organizar o processo então. Se existe uma demanda de algumas empresas querendo fazer esse acordo com a gente, vamos organizar o processo. A gente contatou um banco de investimento, ele organizou o booking e a gente falou, vamos ver o que vai dar, né? Os fundos apoiaram a gente, então a gente fez um processo profissional. A motivação, tinham duas motivações, né, para a gente receber essas propostas e analisar. Primeiro assim, a gente estava em junho de 2020. Né? Cara, o mundo era diferente, tava um caos no mundo e a empresa estava crescendo bastante. Então era um ambiente que... Aí tinha uma questão também muito clara pra gente também, que o momento de liquidez não ia durar muito tempo. Tinha uma janela, né? Só que o grande motivador aí era que, assim, o produto que eu estava desenvolvendo, fintech, a Localweb já tinha. E aí eu falei, olha, se a gente conseguir fazer um acordo nesse sentido, faz muito sentido pra gente. Então, assim, a gente começou a negociar com eles. A gente já tinha a Localweb como preferido, né? E aguardamos vir as propostas, enfim. Mas isso culminou muito do momento que a Vind estava desenvolvendo esse produto fintech e a Localweb tinha esse produto fintech e não conseguia distribuir. Então, a gente juntou as duas estratégias, né? E aí foi o nosso motivador, né? Obviamente, teve muita coisa para decidir no meio do caminho, né? Isso é uma decisão muito pessoal, né? Dos fundadores, qual que é o seu momento de vida, né? Porque a gente estava crescendo, né? Mas eu tinha uma leitura muito boa também, que eu ia fazer uma série C depois, né? Então, eu ia fazer uma série C, eu ia ter uma diluição, e essa série C ia me empurrar para outros desafios que não era simplesmente essa tese fintech, né? Eu falei, pô, mas com a Localweb eu consigo antecipar esse desafio. Sim. Já está aqui, já está pronto, eu plugo e eu vou crescer tanto ou mais do que eu cresceria sem eles, né? Foi um pouco dessa decisão, assim. E o que isso significou pra você como empreendedor mesmo, assim, depois de tanto tempo tomando porrada também, sabe? Não, isso é legal, né? Assim, essa é uma pergunta que os amigos fazem, os familiares fazem. E aí, depois, né? O que mudou, né? A coisa que muda na prática é você tira um peso nas costas muito grande de passivos que você tem. Sendo empreendedor, cara, o fundo VC, ele não assume passivo. Né? O fundo vai lá, coloca um cheque, faz o seu papel lá. Mas, cara, se der merda, trabalhista tá nas suas costas, cara. Se der merda, quebrou, é você que quebra, não é o fundo que quebra. E, cara, é o jogo, né? Vamos jogar esse jogo. Acho que isso mudou um pouco, assim. Eu sempre tive um senso de responsabilidade grande com isso. Então, assim, mudou pouco. Pra falar a verdade, mudou pouco, porque a empresa não é mais minha, né? Agora eu virei um sócio da Localweb, né? Mas eu não tenho nunca tive esse grande peso, assim, sabe? As pessoas falam assim, pô, mas você não tem receio dessas 300 pessoas embaixo de você? É muita responsabilidade. Eu falei, cara, tenho uma responsabilidade, mas tô aqui pra jogar esse jogo, cara. É uma empresa, é um negócio mesmo, né? E acho que o day after, né? É você realmente ter muito bem um contrato que consiga te manter no longo prazo. Porque, assim, eu ainda tô na Vind, eu amo o que eu faço. A Vind é a empresa da minha vida, né? E eu tô tendo a oportunidade de empreender lá também. Então, acho que isso combina muito com o momento que a gente está vivendo lá, os empreendedores, né? Porque a história comum o cara vendeu e depois saiu e foi tirar um sabático. Não é o meu perfil. Nunca foi. Eu nunca quis vender para tirar um sabático, cara. Não tem esse perfil, né? Descansar, eu descanso em 30 dias de férias que eu tiro. 15 dias no começo do ano e 15 dias no final do ano. Então, cara, não tem muito isso, né? Mas realmente o peso de 9 anos é muita porrada. Agora eu tenho um parceiro que vai comigo nas porradas grandes, né? Em CAD, em Banco Central, né? Eu ia sozinho, né? Agora eu tenho uma estrutura por trás que, agora eu consigo. Eu tenho uma possibilidade de fazer M&A também com a Localweb, né? E aí, acho que isso mudou um pouco a minha visão, assim. Agora realmente dá pra pensar grande. Grande e correndo um pouco menos de risco do próprio capital do empreendedor, né? Então, acho que isso mudou, assim. Mas na prática, continuo sendo a mesma pessoa, continuo mudando o HTML, a barra do rodapé lá no HTML, continuo fazendo os podcasts, entendeu? Acho que minha figura mudou um pouco porque eu sou um executivo da Localweb também, eu represento a Localweb também, mas, cara, eu tô na Vind. Perfeito. Muito bom. Depois esse papo filosófico aí, acho que a gente continua no ano ali. Legal. E, cara, falando de um assunto que eu acho que a gente abordou bem pouco nessas 4 temporadas, indo pra 5ª agora. Na primeira a gente falou um pouco até com a Múria aqui, né, que divide com a gente o escritório,
sobre investimento anjo, que é um negócio que você gosta de fazer faz um tempo, pelo menos é o que eu vou acompanhando ali sempre por cima. E aí eu queria explorar um pouco, assim, o que te motiva, por que você gosta de fazer, qual que é a... Legal. Acho que aconteceu também ocasionalmente, assim, meu primeiro investimento anjo foi em 2017. Foi na Ideal, né? Uhum. Acertei o meu primeiro investimento anjo, assim, né? E assim, tomar cuidado para não ser iludido pelo acaso, igual o Taleb fala, né? Mas foi muito ocasional, eu tinha ido pro Vale do Silício com o Lincoln, e aí a gente ficou uma semana lá, mas eu não tive uma grande proximidade com ele, mas eu conheci ele e sabia que tinha um potencial muito grande como empreendedor. Ele tava com um negócio chamado Vai e Volta, né? Aliás, vou fazer um parênteses aqui. O Lincoln tem uma história engraçada com essa Vai e Volta. A Vai e Volta era um marketplace de aluguel de equipamentos pesados. Então você alugava um trator através desse marketplace e tal, enfim. E aí pra turma de growth, o nome Vai e Volta, cara, ele foi hostilmente atacado por uma música da Anitta. O nome da empresa era Vai e Volta. Então você jogava no Google, Vai e Volta lá. Uhum. A Anitta decide lançar uma música com o nome Vai e Volta. Acabou o SEO. Acabou o SEO da empresa. Então, toma muito cuidado com o nome de empresa, porque isso pode acontecer, né? O Lincoln estava no Vai e Volta, aí ele saiu da empresa, não deu muito certo, na verdade dando certo, mas ele decidiu encerrar a jornada dele lá, e ele montou a Ideal e mandou uma mensagem pra mim no Facebook. Pô, cara, queria uma ajuda no negócio que eu tô montando. Ele mandou uma landing page. Eu falei, puxa, eu contrataria e eu também investiria. Ele falou, sério? Então foi assim, o meu primeiro investimento longe foi assim. Desse jeito. Né? E aí ele falou, pô, eu seria muito valioso ter você. E eu chamei mais 2 amigos, né? Um deles é o Paulo, que faz o Like a Boss comigo. Eu lembro que o Paulo falou assim, mas Dantas, você conhece esse cara? É assim mesmo. A gente não conseguia, não tinha cultura de investimento anjo muito forte ainda, como tem hoje. Então a gente investiu no Lincoln sem ele ter um CNPJ. Então a gente investiu na pessoa mesmo, né? Aí o que aconteceu? Com esse investimento, a gente percebeu que tinha uma coisa ali que a gente poderia fazer no mesmo perfil. Putz, é um empreendedor que a gente conhece, o cara está montando um segundo business. Então a gente começou a fazer investimento anjo nesse movimento, né? 2017, bate a foto para 2022, nós fizemos 43 investimentos anjos. Então, assim, é um negócio que estava desordenado também, mas começou a ordenar um pouco por conta do Like a Boss, do podcast, né? O podcast é uma plataforma, hoje o Like a Boss é uma plataforma para mim e para o Paulo, especialmente para representar as nossas empresas, né? Então a gente é um podcast de Vinde Alura, e ele se tornou também uma plataforma para a gente investir. O Conta Simples que a gente investiu juntos, né? Ali tem ali é clássico. Cold Call também. O Tognini mandou uma mensagem pro Paulo através do LinkedIn, falou, pô, a gente ouve o Like a Boss e queria conversar com você. O Paulo me encaminhou essa mensagem e falou, Dantas, fala com eles. Então, assim, o Conta Simples também foi assim através do Like a Boss. Foi um ouvinte do Like a Boss que procurou a gente. E hoje a gente recebe, assim, mais ou menos uns 4, 5 decks por semana. É frio mesmo, via LinkedIn, via e-mail. E a gente analisa, né? E aí, sim, a gente não tem um fundo. Nós não somos um fundo como estrutura. Eu, Lincoln e o Paulo, a gente tem as nossas empresas ainda. Só que a gente recebe muito deck que faz sentido, né? Então, esses 43 que a gente fez muito sentido, né? E agora a gente organizou um pouco a casa fazendo um double check com os fundos. Então a gente investiu em fundos também. Então quem quiser conhecer um pouco é lab.capital, lab.capital. Lá tem um pouco as startups que a gente investiu. E a gente começa a ter um jogo com os fundos também, de fazer um double check. Nós vamos investir nessa empresa aqui, vocês não querem olhar junto? Sim. Porque hoje não tem muita barreira, né? O empreendedor, principalmente os bons, Gabriel, não tem muita... O cara precisa passar por um anjo, depois passar... Cara, o cara vai direto no fundo. Então, hoje, o investidor anjo, ele é um concorrente do fundo de seed também, né? Agora vai ser menos, com um pouco do chacoalhar do SoftBank no Brasil, agora os anjos tomam uma oportunidade maior também, né? Mas foi assim que aconteceu. Então, a gente gosta de investir, obviamente, em coisas que a gente conhece, SaaS, Fintech, o Paulo conhece bastante EdTech, mas a gente tem conseguido bastante coisa. E aí, por que eu faço investimento anjo? As pessoas sempre me perguntam isso, porque... Cara, é basicamente você pegar uma chave de um carro zero, dar na mão de um piloto que você não sabe se ele vai dirigir direitinho, sim, vai bater, raspar o carro e não vai te entregar o carro nunca mais. É isso que eu faço, é isso que eu explico pra minha família. E talvez, muito bem, talvez... Muito talvez, muito talvez. Eu faço investimento anjo porque é o meu MBA, empreendedor, né? Em vez, eu fui pra Stanford também, mas em vez de ficar lá e ter
noções de gestão, enfim, eu aprendo muito com nas pessoas que eu invisto, né? O Henrique Calandra, por exemplo, que é um conhecido comum também. Cara, toda vez que eu converso com ele, eu fico chocado com as coisas que ele faz de growth e tal. Eu falei, caramba, Henricão. Então, investir em pessoas como ele... Diz passagem, ele é muito engraçado. Ele é, cara, ele é. O mau humor dele é muito engraçado. Ele é. Pra ele E, assim, investir nessas pessoas me faz ficar muito atento dentro da Vindi. Porque, assim, os caras estão na garagem fazendo coisas que estão muito novas. Então, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, obviamente, eu tenho que ter uma visão de retorno. Eu tive 2 retornos muito grandes fazendo investimento anjo. Então, eu falei, putz, eu acho que a nossa estratégia tem que dobrar a aposta. Se tive 2 aqui, vamos dobrar a aposta, vamos investir mais, né? E aí teve uma coisa que uma pessoa me falou recentemente, falou assim, Dantas, você não tem noção, mas você tá garantindo uma puta empregabilidade aí, cara. Porque você é investidor desses caras, amanhã se tiver desempregado, você vai trabalhar com os caras, cara, né? Mas eu faço muito pra aprender com eles mesmo e pra entender um pouco, né? Avisa pra esse amigo que você vendeu uma empresa recentemente que você não vai estar exatamente preocupado, né? Mas beleza, depois eu conto pra ele isso. Não, mas eu acho que essa... Eu criei minha própria tese sobre isso, sobre você, inclusive, que foi também conversando com o Diego Gomes, conversando com o Ed, né, lá da Rock e tal. Sim. Eu acho que tem a história do aprendizado, eu acho que tem a história do... Até pra você não ficar muito confortável na Vindi, você vê, né, o tempo inteiro tem gente se movendo. Mas eu acho também que tem aquele espírito do 0 a 1, né, que é tirar aquele negócio do papel, assim. Eu mesmo gosto muito dessa pegada. E aí eu fico me imaginando... Eu conversei uma vez com o Peçanha sobre isso, com o Ed, não sei, e ele falou assim, cara, porra, já tá chato, tá tudo chato. Saca, tipo, antes você tinha uma porrada de perrengue, mas pela natureza, o timing... Da pizza, né? Pizza de noite, vamos ficar até mais tarde hoje, né? Exatamente, aí você perde um pouco disso... E aí talvez é um pouco até essa energia de volta, que a galera tá na pilha, né? Não sei quanto que isso volta pra você. Não, também, isso, cara, você matou. Eu nunca tinha olhado nessa ótica, mas eu revivi algumas coisas aqui. Acho que, assim, não é segredo, mas eu ajudei bastante algumas startups a fazer growth no começo, essas que eu investi. E, assim, coisas, assim, não triviais também. Do tipo, colocar algumas delas na frente de um executivo que ela precisava estar lá através de uma newsletter, né? Eu sempre fiz isso, eu ajudei eles bastante também. E eu acho que é um pouco disso também. Você fica viciado naquela adrenalina inicial de montar um novo negócio. Porque é muito imprevisível. É um negócio até meio... É tipo cocaína, né? Nunca experimentei, mas mesmo, deve ser assim. Mas que é exatamente essa pegada de... Porque é muito emocionante mesmo. Chega um ponto que o erro, ele... Não é que ele tem problema, mas tem que ser muito rápido para resolver, para ver se funciona, se não funciona. E eu, pelo menos agora, até muito da escolha que eu e a Thay a gente fez, né, de sair das nossas empresas ali para focar, cara, vem um gás bem diferente de novo, assim, de ser legal e tal. E de um risco também, porque o risco ele também vai dando aquela adrenalinazinha. Então, na hora que eu tava montando a pauta aqui pra gente conversar, eu pensei muito sobre isso. Falei, cara, o quanto que, uma vez que aquele espírito empreendedor ainda continua ali, ele realmente não tá entediado por causa de um trabalho executivo tradicional e tá buscando alguma emoção de novo. Exato, e assim, tem uma coisa também que eu tô aprendendo agora, Gabi, fazer uma coisa que eu não imaginava que eu gostaria de fazer, que é aconselhamento mesmo. Eu virei conselheiro de um fundo de investimento que investiu em mim, então eu participo de um conselho que analisa empresas para serem investidas. Muitas vezes eu sou ouvido do empreendedor que está do outro lado, então estou aprendendo bastante sobre M&A, né, que é uma coisa que eu acabei fazendo 2 ou 3 vezes na Vindi também. E nada mais cara, que convencer empreendedores a pular para o barco ou controlar um pouco a ansiedade deles. Então eu tenho feito isso, né? E o investimento anjo tem um pouco disso. Tem um pouco desse laboratório, assim, sabe? Tipo, cara, um empreendedor é um negócio muito solitário. Ele não consegue levar uma pauta pro fundo e falar assim, cara, eu tô com um problema lá em casa e tô passando mal psicologicamente. Cara, o que eu faço? Com um empreendedor ele consegue, né? Então eu tô tentando entrar um pouco nesse papel assim, como conselheiro do fundo
e com algumas empresas que eu invisto para tentar entender também uma dinâmica que eu faço no investimento anjo, né? Legal. E falando dos fundadores aí, especialmente no início, é de fato o maior ativo, né? Uma vez que tem muita coisa imatura ainda, as ideias e tal. Sim. O que você acha aí, Dantas, que são características mesmo dos fundadores que são indispensáveis hoje, meio que na sua tese de investimento, mesmo que ela não seja formalizada, tem uma lógica por trás das coisas. O que são características de fundadores que você entende são indispensáveis quando você vai... Legal, assim, eu sei que é meio duro falar isso, mas eu gosto muito pouco da obsessão, assim, né? Eu sei que é uma coisa, né, que beira um pouco da loucura, assim, mas quando eu vejo uma pessoa muito obcecada por aquilo, eu falo, puta, tá com um gás que a gente precisa pra investir, né? Obviamente, cara, eu não olho esse negócio de formação, pra mim, cara, isso zero. A gente não olha isso, né? Olha muito mais, assim, a vontade que o cara tá de resolver aquele problema, obsessão mesmo. Mas tem uma coisa que recentemente eu comecei a me preocupar, uma coisa que poucos fundos me falaram isso, que é olhar um pouco o hábito da pessoa. Eu vou dar um exemplo, tá? Quando você coloca um dinheiro numa empresa inicial, assim, bem early stage mesmo, o cara tá sem produto ainda, tá investindo no cara. Né? Você tá investindo nele. Se der errado aquele produto, ele vai ter que dar um jeito de pivotar e fazer outra coisa, né? Então eu fiquei preocupado com alguns casos que eu vi de tipo, como é que é o hábito do cara? Pô, o cara bebe todo dia, na balada todo dia, pô, esse cara vai capotar o carro e o seu dinheiro vai com ele, cara, né? Os fundos começaram a se preocupar um pouco mais agora, né? Então eu começo a olhar um pouco o hábito dele também. Eu gosto muito também de empreendedor que pratica esporte, porque o cara sabe lidar com dor muscular, e puto, o cara fala, pô, esse cara vai... E cara, o cara tem que dormir... Essa é uma dica. Você tem que dormir todo dia cansado, não mentalmente, corpo, né? Então eu tenho uma olhada que tem sido um padrão isso, né? Tanto no Like a Boss, a gente sempre pergunta e conversa com as pessoas também lá, com os empreendedores que a gente leva lá, é meio que um padrão. Assim, você vê que o cara lê um pouco, às vezes lê muito, cara, mas todos eles fazem algum esporte. Então eu tenho olhado bastante isso, os hábitos da pessoa tem me dito bastante coisa sobre investimento anjo. Quando a gente negligenciou alguma coisa nesse sentido, assim, isso, né? Quando a gente negligenciou isso, deu ruim. Então a gente falou, cara, melhor não... já que é um negócio, não é matemático, simplesmente, né? Vamos analisar um pouco mais isso. Mas assim, obviamente, assim, ser inteligente é uma predisposição. Porque o cara que tinha um negócio de papel e consegue trazer cliente, normal ele não é. Né? Ele tá um pouquinho acima da média mesmo. O cara é doido às vezes, né? Porque fala, cara, você vai brigar com um banco... Você é maluco, né? Sim, então tem um pouco dessa obsessão que você fala, putz, ele tá numa loucura, mas tem um fundamento, né? Sim. Mas eu acho que eu olho muito isso e os hábitos agora tem... E hábito, como é que você olha o hábito do cara? Faz uma checagem com um amigo que você tem em comum e olha a rede social. Cara, Instagram é tipo assim, é o batom na cueca que você precisa, sabe? Sim. É engraçado, porque antes de você aqui, a gente estava gravando com a Marcela, né? Eu não sei se o episódio vai sair antes ou depois, mas enfim, da Madeira. E aí, conversa vai, conversa vem com ela. Aí eu perguntei exatamente isso. Você acha que tinha obsessão, ela? Completamente. Tipo, acho que precisa ter, porque... E aí eu acho que junta a ideia do esporte e da... Enfim, não sei se você já viu o coisa da Netflix lá do Jordan. Sim, o Last Dance. Nossa, é muito obsessivo. Então, né, e aí você vê que... E aí você pode olhar isso também como um padrão em qualquer coisa. É muito parecido, assim. Você vê que o cara ele não tá preocupado em ser gente boa, ele não tá preocupado em ser... E eu não tô falando que todo mundo tem que ser não vai pra balada. Né? Mas o cara realmente ele escolheu um negócio e não tem muita discussão. E é isso que, inclusive, ajuda o cara... Tá doendo, ele vai. Tá cansado, ele vai. Tá não sei o que, vai. Então... as pessoas também me perguntavam assim de rotina, de tocar as coisas e como que fazia. Eu falo, cara, eu não sei de onde vem a energia, eu acho que não faço nada além diferente das pessoas, mas eu quero tanto umas coisas específicas aqui que não tem choro, saca? Não tem... O quanto isso é saudável, não é uma outra Mas eu acho que esse saudável, tem uma fase da empresa que você... Tem que não ser saudável, não dá. Você vai trabalhar de noite, madrugada, vai rodar, vai comer pizza com os caras até 2 horas da manhã para sair um produto e tal. Mas você não aguenta isso muito tempo. Isso, né? É um momento. Agora, quando você faz essa jornada sempre assim,
Né? Cara, eu não conheço nenhum cara que... uma jornada grande assim, não conheço, de verdade. Assim. Então você pensa, cara, se você vai treinar numa jornada de 10, 15 anos, quantas coisas vão acontecer na sua vida? Cara, você vai casar, separar, vai acontecer filho, tem problema financeiro, tem problema de saúde. Cara, se você não estiver preparado mentalmente e corpo pra isso, cara, provavelmente você vai dar vai dar burnout ou vai sair do trilho, porque, cara, empresa sai do trilho. Sempre, né? Então, cara, olhar o hábito é uma coisa que é recente isso, tá? Mas eu acho que é um ótimo ponto, sim. E não adianta, assim, se o cara é desorganizado, ele é desorganizado. Exato, se ele é disciplinado, ele é disciplinado e tal. Às vezes um pouco mais, um pouco menos, mas sim. Cara, penúltima pergunta, na verdade, a gente sempre termina da mesma forma aqui. O que foi uma empresa que você investiu, uma dessas 43, que obviamente você acreditava, mas que te surpreendeu muito positivamente? Assim? Acho que o Conta Simples disparado, assim. É óbvio que o Fernando, o Gotti e o Tonini, eles são muito bem preparados para aquilo que eles estão fazendo. Mas sem pensar assim, cara, 2019, 2018, banco de conta digital, sem nome, vai brigar com um grande player, né? Era um negócio que eu falei assim, cara, eu vou investir em vocês porque eu gosto muito de vocês e eu acho que vocês podem ter uma mínima chance de acontecer, mas o que eles estão fazendo lá é um negócio espetacular, assim. Realmente, assim, não é uma surpresa pelas pessoas, mas é uma surpresa pela caminhada, mesmo, porque... Cara, assim, o Tonini, cara, ele conseguiu evoluir como de fundador para CEO, cara, que eu converso com ele hoje, eu até me assusto conversando com ele. Então, essa surpreendeu demais, assim, por conta da idade, da baixa idade e por conta da maturidade, e sem fazer nenhum, como é que fala, descompasso aqui nos elogios. A Idwall é a empresa disparada, assim, a empresa mais impressionante que eu tenho na carteira. Tanto em gestão, tecnologia, eles fazem deep tech mesmo, no time, no que estão construindo, no tipo de investidor. Eles estão fazendo um playbook muito, muito na linha, assim, de Brex, sabe? Um negócio Vale do Silício mesmo, assim. Legal. Tem um agradecimento público aqui, porque você que me apresentou para eles lá atrás, eles chamavam Bank... Isso, Conta Simples, né? O Bank. O Conta Simples, isso. Não Conta Simples ainda. Isso em... nem lembro. 2019. Estavam bem no iniciozinho. E aí, na hora que... Antes de eu decidir investir neles também, eu te pinguei e falei, e aí, cara, ainda é um bom timing? Vai firme. Manda bala. Eu falei, então foda-se. E tá indo bem. Eu até entrevistei o Rodrigo na temporada passada. Legal. E o pessoal da Ideal eu não conheço, então depois me apresenta que eu quero conhecer lá, galera. Legal. Vai ser uma boa. Cara, papo muito bom mesmo. Pô, já passou 1 hora, pra você ter noção. Foi ultra rápido aqui. Mas, vamos lá. A gente tem mais uma pergunta aqui e a gente sempre faz uma perguntinha extra que fica lá na comunidade também. Tô sem briefing ainda. Não tá nada. Vamos lá. Não, a última é bem... ela é comum pra todo mundo, que é... A gente sempre pede 3 indicações. Aí pode ser conteúdo, gente, livro, artigo, curso, tanto faz. Mas 3 indicações de coisas aí que os nossos ouvintes, espectadores, para eles... eu quero aprofundar, seja no investimento anjo, seja na parte mais da guerrilha, seja aspecto pessoal, tanto faz. Mas que você acha que pode ser 3 conteúdos interessantes para quem tá... Legal. Eu mudei um pouco, cara, tem uns 3 ou 4 anos que eu mudei um pouco o tipo de coisa que eu leio, que é muito business, eu tô cansado, não aguento mais, cara. Eu não leio mais nada eu não aguento mais nada. Tudo a mesma coisa. Então eu tenho procurado olhar e ouvir podcasts diferentes também, então acho que a primeira dica aqui, cara, eu li um livro há um tempo atrás, via Kindle, eu comprei ele ontem fisicamente, chama Torto Arado. Cara, esse livro é espetacular. Assim, não tem nada a ver com business, mas você vai se encontrar, o empreendedor vai se encontrar muitas vezes na pele das pessoas desse livro. Um livro brasileiro, cara, ganhou o Jabuti. Assim, eu indico, tô indicando para todo mundo, né? E tem um podcast que eu tenho gostado bastante, cara, que é sobre variedade, que chama Here's the Thing, que é com o Alec Baldwin. Cara, ele leva ator, atleta, chefe de cozinha, político, cara, espetacular. Espetacular, assim, o jeito que ele conduz o podcast é o jeito, assim, que eu gostaria de conduzir se eu tivesse um podcast sozinho, assim, sabe?
Muito legal, assim, e ele aborda temas leves, difíceis e tal. Eu tenho ouvido bastante... Eu ouço bastante podcast, né? Bastante podcast de variedades, mas essas são as minhas indicações aí. Boa, não, mas mais um ainda. Tem, assim, eu assisti agora o We Crashed também do puta, todo mundo tá falando Deus, pra assistir cara. o negócio. Eu vou assistir esse final de semana. De tão bizarro É bom. e real, é bom. Sabe? Sabe? Esquisito, assim, é bom. Eu sei. E assim, acho que é uma boa lição, assim, de como vender a sua empresa, né? Como fazer um pitch matador, um deck matador. E o que não fazer com o dinheiro. E o que não fazer com o dinheiro. Boa, muito bom. Cara, super legal. Até é engraçado você ter falado isso antes de eu terminar. Eu também tem uns anos já que eu tô com muito pouca paciência para alguns tipos de conteúdo e de marketing e tal, assim, sabe, é mais do mesmo, sempre uma roupagem nova, mas é mais do mesmo e tal. É todo mundo escrevendo pro Google. E mesmo que não seja pro Google, é só um tapão num negócio que já existe, assim. Então eu também tenho ido numa linha bem diferente, bem pessoal, por isso que o Torturado me chamou a atenção, já até anotei aqui. E a gente... eu não sei se a gente já vai ter lançado quando esse episódio for pro ar, mas esse tema, de um modo geral, de performance, de evolução, pessoal, fez tanto sentido, assim, eu gosto tanto, a Thay também, que a gente está criando um podcast agora que vai chamar 220, que é sobre produtividade e tal, e que a ideia é a gente entrevistar, por isso que eu lembrei, cara, médico, atleta, nutricionista, comediante, chefe de cozinha. Aí você falou vários casos parecidos e muito sobre alta performance, só que em óticas muito diferentes. E como que a gente, obviamente, traz isso pro contexto ali. Porque o chefe de cozinha passa uma pressão psicológica. Igual a gente. O atleta tem um nível de preparação, cara. Quando você falou do esporte, pra mim é isso. Os caras estão muito na nossa frente em nível de preparação física, mental e tal. E aí eu quero começar a trazer, então, não sei se o 220 já tá no ar ou não, mas se tiver, já caça aí, senão em breve a gente lança. Pô, que massa. Parabéns. Mas vai ser bom, vai ser divertido. Beleza? Cara, muito obrigado, sempre um papo demais, muito cara. bom. Vamos pra nossa perguntinha extra lá na comunidade. Valeu, galera. Valeu, obrigado. Cara, como que foi tanto a sua evolução, assim, mas como que foi a evolução da sua estratégia de conteúdo? O que você fazia logo no início, já falou um pouquinho, mas o que você fazia lá e como que você evoluiu até o que você tem hoje? Legal, assim, foi bem o que você falou mesmo, foi muito desordenado, aprendi bastante a fazer. Hoje eu escrevo um artigo com muita facilidade. Se me der um tema, eu escrevo um artigo simples, rápido,